se vai aparecer. Beleza. Então, vamos seguir em frente com o nosso aparelho locomotor, pessoal. Hoje nós começamos a falar sobre a miologia, o estudo da musculatura, dos músculos. Vamos lá. Começamos hoje nessa parte aqui. Deixa eu só admitir o pessoal que está chegando aqui rapidinho. Beleza. Ai, gente. Gabi, esse material de miologia já está no portal? Tá no AVA. Já coloquei. Pré-aula 4. Estou admitindo o pessoal que está chegando aqui, pessoal, para eu não parar muito. Peraí, chegou mais gente. Vamos, pessoas. Vamos falar sobre a miologia, estudos dos músculos. Então, vamos. Primeiro a gente começa a dar uma olhada aqui, pessoal, nos tipos de tecido muscular. Vocês já viram aqui todos os tipos de tecido aí durante as ciências morfofuncionais que vocês foram cursando durante o tempo aí de graduação que vocês já fizeram, né? Vocês estão na última morfo, então a musculatura lisa, vocês já conhecem, musculatura estriada cardíaca também, até a esquelética também, né? Já foi citada aí certamente para vocês durante esse percurso das morfofuncionais, né? Mas eu vou dar uma passada aqui, então, né, para a gente recordar, se não reaprender e dar uma olhada de novo. Então, nós temos 3 tipos de tecido muscular: o tecido muscular liso, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. Notem vocês que o tecido muscular estriado esquelético está em evidência, está ali no meio e com uma letra acinzentada aqui diferente, porque aqui na parte de morfolocomotor é o tecido muscular que nos interessa, tá? É o que está aqui em evidência para vocês, tá? Então, lembrando, esses dois aqui, deixa eu colocar uma chave, esses dois aqui são estriados. Tá? São estriados porque as suas fibras musculares, né, que é o nome que nós damos para as células do tecido muscular, né, todas elas são fibras musculares. Ah, mas eu posso chamar de célula muscular? Pode, tá? Mas fibra muscular é uma nomenclatura mais utilizada, né, nos livros aí de histologia e durante as pesquisas que são feitas com os músculos. De vez em quando eu dou uma paradinha aqui, povo, para poder admitir pessoas chegando na aula aqui, tá? Deixa eu ver se o Tim vai admitir o povo. Admitiu. Ótimo. Então é isso, ó. Essas fibras musculares aqui, da direita, o esquelético e o cardíaco, são estriadas, né?
são estriadas, elas apresentam essas estrias transversais aqui ao longo do seu citoplasma. Ótimo. Então, elas elas têm aqui, então, essas estrias musculares que eu fui admitir o pessoal ali. Elas apresentam, então, essas estrias aqui ao longo do seu citoplasma, tá? Bom, e as fibras musculares lisas não apresentam essas estrias. E eu quero que vocês percebam que elas são bem menores do que as estriadas aqui da direita. Elas apresentam aqui esse formato fusiforme, elas só têm um núcleo, é um núcleo que é mais centralizado, enquanto as fibras musculares estriadas, elas apresentam, as estriadas esqueléticas apresentam mais de um núcleo sempre, elas são multinucleadas, enquanto as cardíacas podem apresentar de 1 a 2 núcleos, mas normalmente são 2. Então tá aí a diferença também. Tá? A contração do músculo estriado é bem mais forte do que a do músculo liso. A do músculo liso também é mais lenta, porém a contração desse tipo de músculo aqui, ela é bem mais prolongada. Ela tem capacidade de se manter contraída por mais tempo do que esses dois aqui. Ela tem mais resistência, são fibras mais resistentes do que essas aqui. Então, e elas são bem mais lentas, porém mais resistentes. Então, há alguma dúvida em relação a isso que eu estou explicando aqui, sobre esses tipos de tecido muscular? Não? Tudo bem. Ótimo. Aí aqui, pessoas, a gente tem uns desenhos esquemáticos, né, umas representações de como que essas células se apresentam em conjunto. Tá? Aqui a gente tem o músculo estriado esquelético, aqui o músculo estriado cardíaco e aqui a musculatura lisa, né, o músculo liso. Nessas figuras aqui da esquerda, todas elas, nós temos cortes longitudinais ao comprido desse tecido muscular. E aqui na direita, nós temos cortes transversais. Então, são duas perspectivas aqui de como que essas células se apresentam em morfologia. Ó, aqui vamos ver o músculo esquelético, o estriado esquelético, que é o que nos interessa aqui na disciplina. Depois a gente vê os outros aqui mais rapidamente, né, mais brevemente. Vocês já tiveram aí a parte de digestório, a parte de, né, também de musculatura lisa, de músculo cardíaco lá na cardio. Então, essa parte aqui eu vou ser mais breve. Tá? Mas o músculo estriado esquelético, ele tem umas fibras musculares bem longas, elas são muito grandes e elas têm a forma de cilindros. São cilindros bem grandes, assim, ó, prolongados. Aí esses cilindros apresentam essas estrias transversais aqui, ó, como a gente estava vendo no slide anterior, né? Bem, o que essas estrias transversais representam aqui, nós vamos ver na aula de fisiologia muscular, na aula de contração muscular, que é a próxima aula. Tá? A gente vai ver como que essas estrias aqui servem à contração muscular estriada esquelética, que é bem interessante, um processo fisiológico bem interessante, complexo, mas que a gente fica sempre impressionado de como que ocorre, né? Como que a arquitetura da natureza é sempre muito perfeita, né? Tá? Então, olha aqui, gente. No meio aqui dessa lâmina histológica, vamos dizer assim, ó,
a gente tem uma fibra, ó. Na verdade, uma parte dela, porque ela não cabe na lâmina aqui de tão grande que ela é, ó. Isso aqui é só uma parte dessa fibra. Aqui. A delimitação dela que eu tô fazendo para vocês aqui com a caneta vermelha, ó. Aí, olha aqui, como que o citoplasma dela apresenta essas junções aqui, ó, essas junções estriadas de proteínas, são proteínas especializadas que formam esse arranjo aqui de estrias. Tá? Essas unidades repetidas aqui de estrias, quando a gente for ver na aula de fisiologia muscular, a gente vai dar um super aumento, um aumento a nível de microscopia eletrônica, um aumento bem considerável. A gente vai ver que essas estrias são formadas por microunidades contráteis, tá? Que são chamadas sarcômeros. Tá? Então, essas estrias aqui são formadas pelos sarcômeros. Esses sarcômeros são arranjos de proteínas contráteis, que vão fazer a contração do músculo, a contração da fibra. Todas as fibras contraem ali ao mesmo tempo, né, como se fosse um sincício em coordenadas, e o músculo inteiro, né, o órgão, contrai. Então, eles são organizados assim. Aí, olha só os núcleos, gente. Os núcleos são muitos, ó. Aqui a gente pode contar 4 nessa fibra. Chegou alguém. Deixa eu admitir todo mundo. Foi. Então, ó, a gente pode contar pelo menos uns 4 núcleos aqui, ó, nessa fibra, né? Nas vizinhas aqui a gente conta também mais, ó. O que eu quero que vocês notem? Que esses núcleos, eles são todos periféricos, estão vendo? Eles ficam aqui no cantinho, ó, quase colados na membrana plasmática dela, ó. Eles ficam todos para a periferia. Então, é uma célula multinucleada, uma célula muito grande, bem longa. Gente, uma fibra muscular é tão grande, é uma fibra muscular estriada esquelética, tá? Não é qualquer uma, não. Essa daqui, a estriada esquelética, ela é tão grande que se a gente conseguir isolar, né, o pesquisador conseguir isolar uma fibrinha dessa, ela é visível macroscopicamente. Ela é fininha, assim, igual um fio de cabelo. Mas, pô, uma célula ser visível a olho nu, então significa que ela é bem grande. Tá? Então, ela é uma célula aqui bem forte, bem desenvolvida, né? Então, elas têm aqui os seus núcleos na periferia. Isso tem uma lógica, né? Tem uma lógica porque se os núcleos se colocassem aqui no centro, se eles fossem mais centralizados, eles iam atrapalhar o arranjo aqui dos sarcômeros, né? Das unidades contráteis da fibra. Então, é melhor que eles fiquem realmente no cantinho aqui na periferia do que eles ficarem aqui no centro atrapalhando o funcionamento dos sarcômeros, né? Elas também são células que apresentam um nível proteico no interior aqui do citoplasma muito alto. Isso também tem toda uma lógica, porque se os sarcômeros são unidades contráteis, são arranjos proteicos, significa que aqui dentro do citoplasma dela tem realmente muita proteína. Além disso, ela tem também muito retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso está envolvido aí também na síntese proteica, porque essa célula aqui precisa da fabricação ali da síntese proteica de forma bastante exacerbada, para que ela possa manter a sua estrutura aqui bem complexa e contraindo, né, exercendo a sua função. São células bastante modificadas, elas são bem especializadas. E tem uma coisa também, gente, essas fibras aqui, elas não se regeneram. Não se regenera. Se tiver lesão de tecido muscular, ele não se regenera.
Ah, mas isso ocorre em todo tipo de músculo? Não, o músculo estriado esquelético em particular, ele realmente não apresenta regeneração. Tá? O músculo cardíaco, acreditava-se bem pouco tempo atrás que ele também não conseguia se regenerar, mas devido aí a estudos até bem recentes, né, descobriu-se que ele tem algumas células tronco indiferenciadas aqui no meio do tecido. Então ele tem, não é uma capacidade regenerativa que nem a gente tem em tecido conjuntivo, tecido epitelial, né? Não é a mesma coisa não, mas ele ainda tem uma chance de se regenerar, dependendo do tipo de lesão, dependendo de como que essas células tronco vão ser ativadas. E o músculo liso não, o músculo liso, dentre os tipos aqui musculares, ele é o que consegue se regenerar melhor. Tá? Então ele se vira, ele tem células tronco espalhadas aqui, caso seja necessário, ele se regenera assim. Também, se a gente for comparar essas células de musculatura lisa aqui e as outras, né, elas são células bem menos complexas do que os estriados. A célula muscular lisa, ela é menor, né, a fibra, ela é menor e ela não tem esse arranjo super complexo de estrias aqui, de sarcômeros para, né, regenerar. Então é uma arquitetura bem mais simples que tem como se repor ali com mais tranquilidade, né? Agora o músculo estriado esquelético, se houve lesão, se a fibra muscular foi lesionada a ponto de morrer, né, ou entrar em apoptose ou necrose, né, a morte celular programada ou não, ela não é substituída por outra fibra muscular. Ela vai ser ali, não vai ser substituída, na verdade ela vai ser, o espaço onde ela ficava vai ser preenchido por tecido conjuntivo e se forma uma cicatriz, tá? Alguma dúvida a respeito disso que eu estou explicando? Alguma coisa? Não? Não? Tá. Então, é por isso, pessoal, também, continuando aqui nessa consideração, que durante o procedimento cirúrgico se evita ao máximo cortar músculo, passar o bisturi ou tesoura, qualquer instrumento aí de diérese, né, que é instrumento de corte, de abertura, de acesso, né, como bisturi, tesoura, né, qualquer um desses aí, em músculo, na musculatura estriada, né? Porque uma vez que você passa o bisturi aqui, vai matar algumas fibras, né? Elas vão morrer devido à lesão ali do citoplasma delas. A musculatura ela vai sofrer um processo cicatricial, ela não vai se regenerar. Por mais que você aproxime as duas bordas que foram cortadas, não regenera, ele não volta ao normal. Então, isso prejudica a contração muscular dele, a função pode ser prejudicada. Então, evita-se ao máximo cortar músculo. O que a gente faz com a musculatura é divulsionar. Né? Você tenta afastar um ventre muscular do outro ali, né, para ele te dar licença para você poder acessar as camadas mais profundas. Então, você vai afastando um do outro, de forma alguma cortar. Ah, mas tem casos que corta? Sim, tem casos que não tem jeito. Mas fiquem cientes de que não vai voltar 100% ao normal. Tá? Então, fica aí a consideração cirúrgica. Aí aqui no corte transversal, povo, olha lá, agora a gente vendo essas células cortadas transversalmente, a gente observa que os núcleos realmente estão aqui no cantinho, ó, periféricos, tá? E esses pontinhos aqui que vocês estão vendo no citoplasma delas, deixa eu aproximar aqui, dar um zoom. Então, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó, são os sarcômeros, né? São as unidades contráteis ali, cortadas transversalmente, né? Então, são os arranjos proteicos aqui. Dá para imaginar
que essas células aqui na histologia, elas, em hematoxilina e eosina, elas ficam com o citoplasma bastante roxo, né? Muito corado, devido a essa... Peraí que tem gente no lobby. Elas ficam com o citoplasma bastante arroxeado, porque como elas têm muita proteína e muitos núcleos, né? Elas têm ali os pontos no citoplasma bastante arroxeado ali devido à coloração pela hematoxilina. Ao fundo, pela eosina, fica mais arroseado, mas como tem muita proteína e núcleo aqui, fica muito roxo. A sobreposição de roxo da hematoxilina fica bem forte. Tá? E aqui estão citadas, pessoal, do lado aqui, ó, os tipos, como que é a contração do músculo estriado esquelético. Então, é uma contração forte, é uma contração rápida, que da mesma forma que ocorre rápido, termina rápido mesmo, inicia rápido e termina rápido. Né? Então, ela é descontínua e voluntária. Né? Então, nós contraímos, né, os animais também contraem a sua musculatura estriada esquelética quando planejam isso, quando tem vontade. Né? É algo consciente, algo somático, tá bom? Mas significa que sempre a atividade muscular estriada esquelética é voluntária? Todas as vezes, 100% das vezes? Não. Tem músculos estriados esqueléticos que respondem a atividades involuntárias. Né? Por exemplo, você levou um susto, né? O jeito que você contrai ali a musculatura lisa, que você muda a sua postura para uma postura mais alerta, né? Porque levou susto, você não controla isso. Isso é tudo mediado pelo sistema nervoso autônomo, simpático. Então, nesse caso, a musculatura estriada esquelética que foi contraída para você mudar a sua postura foi controlada pelo autônomo, então foi involuntária naquele momento. Tá? Nem 100% das vezes a gente tem contração voluntária, tá? Mas na maioria, sim. Então, as considerações que eu tinha para falar a respeito da musculatura estriada esquelética aqui, nesse slide, eram essas. Dúvidas? Alguma? Não? Tá. E aqui, então, eu vou falar do músculo cardíaco. O músculo cardíaco tem as suas fibras musculares bem menores do que a do músculo estriado esquelético. Então, ele tem fibras que se apresentam... Deixa eu só voltar aqui para mostrar. Elas se apresentam por vezes aqui, ó, bifurcadas. Ao invés de elas serem esses cilindros retos aqui, como o do estriado esquelético, elas se apresentam assim, ó. Tá? Com essas ramificações aqui, ó. Aí aqui os núcleos do estriado esquelético são muitos. Aqui a gente pode ter mais de um, né? Como vocês estão vendo aqui no desenho, né? Mais de um para cá, mas elas são assim, ó. Tá? Então elas apresentam essas, como se fossem uns pedicelos aqui, ó, tá? Para poder se unir às outras. E elas são unidas entre si por essas junções aqui, ó, que são os discos intercalares, chamados discos intercalares. Essas junções aqui facilitam e muito, né, quando uma fibra dessa que se contrai, ela acaba tracionando a outra na direção dela. Né? Então, essa daqui contrai e essa irmã aqui do lado também, então elas acabam formando ali um sincício. O que é um sincício? É algo que se movimenta em harmonia. Tá? Então, quando uma se movimenta, que ela traciona a outra de forma a puxá-la também, né? A formar ali uma contração homogênea. Isso para que o coração, né, faça ali a sua contração de forma
mais perfeita possível, né? E o interessante a respeito dessas fibras musculares cardíacas aqui é que elas revezam, não sei se vocês ouviram falar, provavelmente sim, elas revezam entre si, né? Porque como elas não param de contrair, elas dão ali uns intervalos muito pequenos de contração, elas poderiam facilmente se esgotar. Então, um grupo de fibras aqui se contrai e o outro relaxa. O outro grupo, a outra fileira que relaxa. Fica um ciclo cardíaco, umas aqui ficam relaxadas. E depois no próximo, as que contraíram no anterior, relaxam e as outras contraem. Então elas revezam para poder descansar mesmo, né? Para poder não ficarem fadigadas. Isso é bem interessante também, né? Então a contração desse tecido aqui é forte também, rápida, contínua, porque não pode parar, né? Então o tempo todo está contraindo aí, né? Com essa lógica de revezamento aqui, mas elas contraem e não param, né? Porque o coração não pode parar, o miocárdio. E é involuntária, controlada pelo sistema nervoso autônomo. E comparando aqui as fibras cardíacas com as esqueléticas, a gente vê que o núcleo delas é centralizado, né? Enquanto as esqueléticas têm os núcleos periféricos aqui. Tá? E as estrias também presentes no estriado cardíaco, óbvio, né? E o músculo liso, que vocês já conhecem bem também lá do digestório, né? São células bem mais numerosas, não apresentam as estriações, só tem um núcleo centralizado aqui. Então a gente vê aqui no corte transversal que elas, né, são bem mais numerosas e com seu núcleo centralizado e sem as estrias, né? Gabriela, mas isso significa que a fibra muscular lisa não tem um arranjo proteico interno que auxilie na sua contração? Não, ela tem. Só que não é um arranjo tão complexo quanto o desses dois aqui. É um arranjo mais simplificado. Tá? Então, a contração do músculo liso é fraca em termos, né? Se a gente for considerar a contração de um esfíncter de musculatura lisa, uma contração até bastante considerável. Tá? Mas em comparação com a do estriado esquelético, sempre comparando, né, ela é fraca. É uma contração lenta, tá? A musculatura lisa formando ali a parede das vísceras, tem a contração lenta ali dos movimentos peristálticos, né, por exemplo, tá? E involuntária, ainda bem, né? Você realmente pensar para poder controlar a movimentação peristáltica de toda musculatura lisa, não tem condição, né? Então ela é involuntária, assim como a do músculo cardíaco. Dúvida? Dúvida? Não? Então vamos seguir em frente. Então vamos para as funções dos músculos. Então, falando aqui da musculatura estriada, esquelética, né, a contração muscular, né, que é uma capacidade que todo tecido muscular tem, tá, mas evidenciando mais a estriada esquelética aqui, ó, ela é responsável pelos movimentos do corpo do animal. Então, o músculo estriado esquelético, como o nome já diz, está associado aos ossos, né? Está associado ali à parte óssea do esqueleto. Então, ele utiliza os ossos como alavancas de movimentação, né? E também, ao mesmo tempo, serve como parede de proteção, né? Serve como estabilizador de articulação. Assim como ele também realiza os movimentos, ele pode impedir movimentos indesejados. Nós temos músculos, por exemplo, que impedem movimentos exagerados,
tá? Eles servem para estabilizar articulações, por exemplo. Tem músculos que só existem para isso. Músculo estriado esquelético mesmo que eu estou falando, tá? Ele não existe para fazer a movimentação daquela articulação, ele existe para estabilizar aquela articulação para que os outros músculos a movimentem de forma correta, tá? São os famosos músculos sinergistas, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, tem músculos que fazem isso daí. Tá? Então, ao impedir esses movimentos indesejados, eles estabilizam as articulações, por exemplo. Outros exemplos que a gente pode ter de músculo que impede o movimento, por exemplo, quando você você planeja pegar uma caneta, mas não é aquela que você quer uma caneta azul, mas ali na sua frente você tem uma caneta vermelha, só que você não presta muita atenção na hora de pegar a caneta. Você vai pegando sem olhar, você já vai com a mão para pegar, né? E vai estender o seu antebraço ali, o seu cotovelo também, né? Para poder, os dedos, para poder pegar uma caneta. Aí você não olha. Na hora que você chega a mão perto e você olha e vê que é uma caneta vermelha, que não é a que você quer, você não para. Ah, não, nessa daqui não. Aí você não vai com a mão até lá. E aí os músculos que vão fazer o movimento contrário da sua extensão para pegar a caneta tomam ação. Então eles impedem que você complete essa extensão para ir até a caneta. Isso também é impedir movimento. Aí você vai, né, realizar outros movimentos para buscar uma caneta azul, que é a que você quer, uma caneta preta, enfim, tá? De outra cor, que não era a que você planejou, a vermelha. Tá? Então, no caso, é impedir movimento. Tá? A gente tem músculos que são os realizadores daquele tipo de movimento planejado, e tem os músculos que são os contrários daquele movimento. Aqui a gente chama de agonista e antagonista, que a gente também vai ver um pouquinho mais para frente aí na aula, mas já deixando claro aqui para vocês. Gente, a gente também tem os músculos servindo para manter a continência da vesícula urinária e do intestino. Tá? Então, a bexiga, ela tem na sua parede ali uma musculatura lisa muito desenvolvida, que é o músculo detrusor da bexiga. Né? Então, ele ajuda ali na manutenção da continência. Mas, na região da pelve, na região ali do assoalho pélvico, nós temos a uretra, né, a uretra pélvica, né, falando um pouquinho ali de gênito urinário. Essa uretra pélvica, ela possui um esfíncter de musculatura lisa interno e um de musculatura estriada esquelética, que é o voluntário, né, a parte voluntária. Então, vamos imaginar que você esteja apertado para urinar, apertado para fazer xixi. Né? Por mais que a vesícula urinária esteja repleta e você esteja morrendo de vontade, né, de fazer xixi, o animal, a mesma coisa. Né? Se não for o local adequado, né, o humano não vai fazer, né, mas o animal, às vezes, ele é condicionado a só fazer na rua, ou então só quando tem o tapete higiênico ali, só quando tem o jornalzinho, for o gato a caixinha de areia, né? Então, assim, ele só faz se tiver aquilo ali. Se não tiver, ele vai ficar, né, retendo essa urina na vesícula urinária. Então, essa parte consciente, essa parte voluntária de continência, é feita pela musculatura estriada esquelética desse esfíncter voluntário, mas externo, né? Que é o esfíncter uretral externo. Então, é a musculatura estriada esquelética, a voluntária aí. Tá? A do intestino, a mesma coisa, o esfíncter anal. A gente tem o esfíncter anal interno, que é de musculatura lisa, que é involuntária, e tem o externo, que é de musculatura estriada esquelética, voluntário, mesma coisa, vontade de defecar. Né? O animal também condicionado, ele não vai fazer onde ele bem entender, ele só vai fazer onde ele se sentir confortável de defecar, onde ele se sentir à vontade, ou enfim, está condicionado a só fazer ali, mesma coisa da urina, né? Um animal que não é adestrado, condicionado, ou um filhote que ainda não tem noção disso, né? Ele faz em qualquer lugar, né? A mesma coisa de criança.
a gente vendo aqui para a nossa espécie, né? Então, essa musculatura estriada também serve para fazer essa continência, para manter essa continência. E outra, eles são capazes de gerar calor. Né? Quando você sente frio, aliás, deu uma esfriadinha boa, né? Nesse tempo de hoje aí, então melhorou bastante, porque estava um calor terrível. Né? Agora está um friozinho bem melhor. Então, eles são capazes de gerar calor. Né? Quando está frio, né, o ambiente externo está com uma temperatura muito baixa, que pode vir a se tornar prejudicial para a homeostase, né, para o organismo, os músculos estriados esqueléticos, eles fazem contrações repetidas e muito rápidas, os tremores. Tá? Quando eles realizam esses tremores que são involuntários, aí no caso, é o que eu estava falando, aqui é sistema nervoso autônomo. Então, nem sempre eles são voluntários. Eles têm aqui parte também de controle involuntário. Tá? Então, quando eles contraem para poder gerar o calor, né, eles realizam ali bastante quebra de ATP. Né, muita quebra de ATP. Essa quebra do ATP leva a uma liberação de calor. Então, aquece o corpo. Tá? Então, eles quebrando esse ATP, né, gera calor. Durante aí situações de desconforto térmico. Ocorre também durante a hipertermia, né, a febre, que aí é patológica mesmo, né? Tá? Essa geração de calor aqui é toda mediada lá pelo hipotálamo, né, pelo sistema nervoso autônomo, o centro dele é lá no hipotálamo, né, pelo centro de geração de calor e também pela glândula tireoide, né, a tireoide também auxilia e muito aqui no estímulo dessas fibras musculares, né, com o T4, triodotironina, a tironina, né, T4 tironina e o T3 é triodotironina, né, para auxiliar aqui, estimular essas fibras musculares a acelerarem o seu metabolismo, né, lembrando que a glândula tireoide é uma estimuladora do metabolismo, né, então ela vem aqui com estimula a liberação aqui dos seus hormônios e estimula essas fibras musculares a se contraírem com rapidez e gerar os tremores e o calor consequente. Dúvida? Não? Vamos ver então como que o músculo se organiza. A organização da parte microscópica à parte macroscópica do músculo. Então vamos aqui, eu vou colocar caneta preta aqui que vai ficar melhor. Vamos lá. Gente, vamos então da menor parte para a maior. Vamos lá, da micro para a macro. Tá? Gente, olha aqui, ó. Como eu estava dizendo para vocês, aqueles arranjos que a gente estava observando lá nas fibras musculares, na microscopia ali na lâmina, são formados por arranjos de proteínas contráteis. Essas proteínas contráteis são conhecidas como microfibrilas. Tá? Microfibrilas. Então, elas se organizam aqui, ó, tá? Formando esses arranjos. Tá? Esses arranjos aqui super complexos que a gente vai estudar, né, na próxima aula, tá? Para formar os sarcômeros, aquelas unidades contráteis. Tá? Então, a gente tem a organização aqui das microfibrilas. Uma vez organizadas e em conjunto, tá? Um conjunto aqui de várias fileiras de microfibrilas vão formar uma fibrila. Tá? Então, um conjunto de microfibrilas
forma uma fibrila. Então, esse arranjo aqui, ó, tá? Dos sarcômeros, as unidades repetidas de sarcômeros. Tá? Aí, olha só. Essa aqui, ó, esse cilindro que eu estava dizendo para vocês, ó, é a fibra muscular. Ó, olha como é que ela é uma célula em forma de cilindro, ó. Tá? Então, essa fibrila aqui vai estar organizada dentro do citoplasma da fibra muscular em conjunto. Então, no citoplasma da fibra muscular, eu vou encontrar várias fibrilas, tá? Vários conjuntos aqui de fibrilas. Tá bom? Então, fibras musculares com as suas fibrilas dentro. Tá bom? Aí, eu vou encontrar essas fibras musculares aqui organizadas em conjunto, tá? Organizadas em conjunto. Esse conjunto de fibras musculares forma um fascículo muscular. Vou colocar aqui para dizer que a gente já passou dele. Então, esse conjunto aqui de fibras musculares organizadas, ó, forma então um fascículo muscular, ou feixe muscular também, tá? Tem autor que chama de feixe muscular. Tá? Certo? Esses conjuntos de fibras aqui, pessoal, tá? Que estão formando o fascículo, estão envolvidas por um tecido conjuntivo bem fino, chamado endomísio. Endo de dentro, né? Tá? E mísio de músculo, que mísio, tá? Mio vem de músculo, tá? Então, endomísio, tecido conjuntivo que envolve a estrutura muscular interna, que no caso são os conjuntos de fibras musculares. Tá? Então, cada conjunto de fibra muscular desse daqui é envolvido pelo endomísio para formar o fascículo. Tá bom? Bom. Esses fascículos aqui, por sua vez, tá, vão estar envolvidos por um tecido conjuntivo que é mais complexo, ele é mais reforçado aqui, tá, que nós chamamos de perimísio. Peri de periferia, né, de estar em volta. Então, perimísio. Alguém me chamou? Não? Tá. Então, olha só. O perimísio apresenta aqui na sua composição alguns feixes vasculonervosos, alguns plexos vasculonervosos. Tá? Claro, porque o tecido muscular, né, o músculo todo, ele necessita de nutrição e inervação. Né? Haja nutriente para poder manter essa contração muscular, essa atividade aqui das fibras, né? E também haja circulação de retorno para poder levar embora todos os dejetos celulares que são gerados aqui o tempo todo, né? E inervação para poder controlar, né, a musculatura. Então, dentro do perimísio aqui, ó, no meio do perimísio, nós encontramos esses feixes vasculonervosos aqui, ou plexos vasculonervosos. Deixa eu circular um aqui para vocês verem. Plexo vasculo nervoso. Tá? Vocês veem que tem uma artéria, uma veia e um nervo aqui também, tá? Bom. Então, vocês veem que eles ficam aqui em forma losangular, né?
pentágono também, se organizam aqui nos cantos dos fascículos musculares. Aí esse conjunto de fascículos musculares com o perimísio vai ser envolvido por outra camada de tecido conjuntivo, agora que vai envolver esse conjunto todo aqui. Tá? Essa camada se chama epimísio. Tá? Então, o epimísio é tecido conjuntivo também. Então, envolve esse conjunto aqui inteiro. Todo esse conjunto aqui que é envolvido pelo epimísio forma o ventre. Ventre muscular. Forma o ventre muscular aqui, o epimísio envolvendo todo esse conjunto aqui. Aí, olha só, tem uma chegada aqui uma hora na extremidade desse conjunto de fascículos musculares envolvidos pelo perimísio, né, que o endomísio não tem mais o que envolver. Né? Quando chega aqui na extremidade, né, bem próximo do osso, o epimísio vai se encontrando aqui, vai se contraindo, né, se encontrando, se estreitando com as suas outras partes, né, que ele vai ficando sem envolver. É como se fosse uma bala, um papel de bala, né, no centro ali, na bala, a gente tem a bala lá dentro do papel, né, então ela fica gordinha ali no meio, é como se fosse isso, o epimísio envolvendo o ventre muscular. Nas extremidades do papel, aquele que você desenrola, né, que você puxa para desenrolar para pegar a bala dentro, não tem mais a bala, né? Então fica somente o papel. É isso que acontece aqui. Tá? Então o epimísio não tem o que envolver, então ele se une aqui, né, se une mesmo, né, para formar o tendão. Tá? Gente, o tendão é muito forte. Tá? O tendão é formado por tecido fibroelástico. Tá? Tem muito mais fibra, parte fibrosa, do que elástica. Mas ele é muito forte, nossa. É muito mais, assim, numa super distensão, se ocorrer, arrebentar o ventre mesmo se romper, do que romper o tendão. O tendão, ele se rompe mesmo só por um trauma muito violento, então por corte, né? Se ele for cortado, avulsionado aqui, cortado mesmo. Porque soltado o osso, tá? Ele vai ficar inteiro e pode arrebentar um pedaço do osso aqui, ó, tirar um pedaço do osso, mas ele não é difícil, viu? Porque ele é muito forte, tá? Então ele é a parte aqui então do músculo que se prende nos ossos. Tá? É por isso que nos ossos a gente encontra áreas que são rugosas, tá? Áreas rugosas como as tuberosidades, os tubérculos, as cristas, fossas. Tá? Todas essas áreas rugosas, tem mais aqui, eu poderia citar várias. Tá? Linhas. Tá? Então, todas essas áreas rugosas ou elevadas nos ossos são lugares aqui, sítios de origem e inserção de músculos. Tá? Pode ser de ligamento também, tem áreas que são de ligamento. Tá?
mas a maioria, principalmente na região aqui da diáfise, do osso, tá? É tudo local de tendão prender, tá? Se inserir ou se originar, tá bom? Então esse é o tendão, bem reforçado, muito forte, tá? Formado aí pela união do epimísio, né? É a continuação do epimísio livre aqui, sem ter o ventre dentro. Uma faixa muito forte. Tá? Dúvida? Não? Tá? Então, eu deixei aqui, pessoal, listados para vocês as camadas de tecido conjuntivo, né? O endomísio, que está envolvendo as fibras musculares ali no fascículo, o perimísio, né? Que está envolvendo os fascículos individualmente, e o epimísio, que envolve o ventre muscular inteiro. Além dessa arquitetura que a gente está vendo do ventre muscular, então, além disso, nós vamos encontrar também, vamos citar as fáscias. Tá? O que são as fáscias? Elas são faixas, faixas planas, membranas mesmo, de tecido conjuntivo, que fazem a separação dos músculos uns dos outros. Então, se eu voltar aqui nessa figura, nesse esquema que eu estava mostrando, aqui, ó, tá? A gente tem o epimísio, né, envolvendo o ventre muscular inteiro aqui. Aí, externamente, superficialmente ao epimísio, tem ainda outra camada, que é independente do ventre muscular, ela não está presa no epimísio, não. Tá? Tem ainda outra camada aqui, super reforçada, de tecido conjuntivo denso, que é a fáscia. Então, ela fica superficial ao epimísio. Eu vou mostrar, tem foto aqui na apresentação para vocês. Então, elas separam os músculos uns dos outros, tá? Separam também os músculos dos ossos e separam os músculos da derme. Então, elas são como se fossem umas divisórias mesmo. Tá? Elas são umas divisórias das camadas de músculos. A gente tem as camadas musculares que são superficiais, que estão ali logo profundas a derme, né? Que estão profundas a derme. Peraí que eu vou admitir alguém, peraí. Então, elas são essas camadas musculares mais superficiais, que são profundas a derme. Tem as camadas médias, que são profundas a essas superficiais, e as camadas profundas mesmo, que são profundas às médias, né, que estão ali em contato bem próximo dos ossos. Então, são a musculatura mais profunda. Entre cada uma dessas camadas que eu fui citando, a gente tem essas lâminas de tecido conjuntivo, que são as fáscias. Tá? Certo? Então, o tendão, eu já falei, tá? Eles estão ligando o músculo, o ventre muscular, ao periósteo. O periósteo que a gente já viu, que é aquela lâmina de dupla camada, né, de tecido conjuntivo fibroso por fora e por dentro de osteoblastos, né, a camada germinativa, que estão cobrindo, né, recobrindo o osso, tá? Então, recobrem o osso aqui. Tá? E o ventre é a camada contrátil, é a região contrátil do músculo. É onde nós temos o tecido muscular mesmo, é lá que vai contrair. Os tendões servem como cabos para o músculo, são cabos de tração do músculo para os ossos. Tá bom? Dúvida, gente? Alguma? Não. Não? Tá ótimo.
a lá. Então, aqui na esquerda, nós temos uma peça anatômica. Esse aqui é o corte, é um corte médio para distal do antebraço de um equino. Do antebraço de um equino, do antebraço esquerdo de um equino. Então, aqui é medial, e aqui é lateral. Cranial e caudal. Tá? Então, aqui a gente tem a foto da peça mesmo, e aqui um desenho esquemático dessa mesma peça. Tá? Então, a gente, a primeira estrutura que a gente visualiza aqui, que a gente identifica, é o rádio, né? Ó, o rádio cortado transversalmente, né? Isso na região da diáfise, né? Que ele foi cortado. A gente vê aqui, deixa eu colocar a caneta, colocar a caneta preta. Tá? Então, a gente vê a sua camada cortical aqui, né? A sua camada de substância compacta na diáfise, ó, vê que realmente ela é bem grossa aqui, ó, tudo osso compacto, né? Aqui no interior dele, ó, a cavidade medular, né? Essa é a que a gente osso buco? Pode falar, que eu não ouvi. Essa é aquela peça que a gente compra como osso buco no supermercado? Isso, exatamente. É o osso buco, ele mesmo. Essa peça aí, tá? Porque você colocando ele para ferver, e tem que ferver muito, né? Vai sair um líquido ali, a água que você está fervendo vai ficar bastante concentrada de colágeno, né, e minerais. Então fica bem nutritivo. Até se você deixar secar, deixar ela repousando depois para esfriar, fica uma gelatina, né? Tem bastante colágeno para nutrir isso aqui para criança, é muito bom, né? Também para quem está buscando aí mais uma fonte proteica bastante saudável, é muito bom também. Então, aqui no meio, ó, no interior, então, da substância compacta, nós temos a cavidade medular, né? Ó, com a medula óssea dentro. Esse daqui, no número 3, é a medula óssea. Tá? Então, olha aqui, pessoas. Observamos o seguinte, que ao redor aqui do rádio, nós temos muitos músculos. Né? Então, tem um músculo aqui, outro, vários, né? Ó. Muitos músculos. Vários músculos. Mas a gente nota também que, olha só, além do periósteo do rádio, deixa eu dar um zoom aqui. Acho que não fica tão desfocado, não, tá bom. Olha só. É claro que, como a gente está aqui na região da diáfise do rádio, aqui ao redor dela tem o periósteo dele. Mas o periósteo, gente, é uma camada bem fina. Externamente ao periósteo, embora a gente não consiga distinguir muito bem aqui na foto, na peça dá para ver, na peça tem como distinguir, tá? Mas na foto fica mais difícil mesmo. Mas estou mostrando aqui para vocês que externamente ao periósteo dele existe uma fáscia. Uma fáscia aqui esbranquiçada. Essa daqui é uma fáscia profunda, que está separando esses músculos aqui, esses grupos musculares, né, do rádio. Então, existe aqui uma fáscia. A gente consegue observar até, pessoal, olha só. Olha só um feixe vasculonervoso aqui. Esse feixe vasculonervoso que eu estou mostrando, ele não é dentro do músculo, não é lá no perimísio, não.
Esse daqui é interfacial, é entre as fáscias. Então, ele é bem maior do que aqueles que são lá no perimídio. Ele tem aqui uns vasos e uns nervos maiores. Dá para ver até o vaso aqui, ó, uma artéria, ó, tá vendo? Essa parte dos membros aqui, ela é bastante vascularizada. Aqui o outro aqui, ó. A gente vê a luz do vaso. Mais um bem pequenininho aqui, ó. Então, peraí, deixa eu admitir alguém. Então, pessoas, essas aqui são as fáscias profundas. Aí a gente vê que entre os ventres musculares, ó, esse daqui é um ventre, ó. Aí esse é um ventre. Esse aqui é outro ventre. Esse aqui é outro ventre. Tá? Então a gente vê que entre os ventres musculares existem essas fáscias aqui, ó, onde eu tô passando os dedinhos da mãozinha. Tá? Essa daqui é uma fáscia intermuscular, está separando um ventre do outro. Tá? Tem uma. E aqui, ó, de número 1, é uma fáscia superficial, está separando esse ventre muscular aqui, ó, da derme. Vocês veem que aqui é a pele, né, ó, o pelo do animal aqui, ó, os pelos. Aqui a gente tem a pele, ó. Então a camada mais profunda da pele é a derme, né, que a gente vai ver ainda melhor em sistema tegumentar. Mas aqui a gente tem então uma fáscia superficial. Tá? Então, aqui exemplos bem visíveis, né, de fáscia superficial, fáscia intermuscular e fáscia profunda. Aqui, ó, tem mais, ó. Aqui, ó, a intermuscular também, ó. Essa, também outra intermuscular. Mais uma aqui, ó. O número 4 aí são as fáscias intermusculares, ó. Aqui, número 5, outra fáscia superficial, ó. E aqui no desenho esquemático, foto tá ainda melhor de ver do que ele, mas tem as mesmas estruturas apontadas aqui, tá bom? Então a gente tem aqui alguns vasos que estão sendo apontados, né? Aquele plexo vasculonervoso grande aqui que a gente está vendo, ó, tá? Onde está passando a artéria mediana, a artéria radial aqui, ó. O mesmo feixe vasculonervoso que está apontado aqui de número 8, ó, esse aqui, ó. Aqui, ó, o outro, que ali no esquema não está tão grande, mas ele fica exatamente aqui, ó, que eu estava apontando antes também. Tá? Outro aqui, que é o que estava apontando aqui também, ó. E esses aqui são os músculos, né? Cada um deles aqui apontado por uma letra. Então, músculo extensor radial do carpo, músculo extensor comum dos dedos, tem vários aqui, lateral dos dedos. Se a gente vê no modelo melhor, tá? Eu estou com o modelo aberto ali, quando eu começar a falar dos tipos de músculo, a gente pega e dá uma olhadinha no gatinho lá. Aí as fáscias, né? Aqui de número 5, as fáscias intermusculares. Deixa eu ver, cadê as superficiais? As superficiais aqui, ó, de número 3, ó, fáscia superficial. A fáscia profunda aqui, ó, essa linha escura que eu tô passando a caneta, de número 6, ó.
vocês. Qualquer dúvida, fala aí, hein? Vamos lá. Aí, pessoal, como auxiliares dos músculos, auxiliares dos tendões, tá? Nós temos esses elementos aqui, essas estruturas, que são a bolsa sinovial, a bainha sinovial e o retináculo. A gente vai ver devagarzinho aqui o que são, não o que é, né? Cada um deles. Então, vamos para a bolsa sinovial primeiro. A bolsa sinovial é uma estrutura assim, ó, uma bolsinha mesmo, cheia de líquido sinovial. Tá? A gente viu na última aula as articulações sinoviais, né? A gente viu que a articulação sinovial é formada por uma cápsula e que dentro dessa cápsula articular tem o líquido sinovial. Tá? Só que essa cápsula articular ela fica entre ossos. Ela tem que ali, ela está unindo os ossos entre si, dois ou mais ossos, né? Depende do tipo de articulação, se é simples ou composta, enfim. Vocês imaginem essa cápsula articular retirada dali, transformada numa bolsinha mesmo, como se fosse uma bolha, uma bolsinha mesmo, cheia de líquido sinovial. Isso é uma bolsa sinovial, como se fosse uma almofada de água. Aqueles travesseiros de água, que antigamente eles eram muito à moda, né? Colchão de água. Tem aí uns filmes que até de comédia que representam aqueles colchões de água com os peixinhos dentro, né? Um exagero. Tá? Mas é como se fosse uma bolsinha d'água. Uma bolsinha de água aqui, uma região aqui formada então pelo mesmo tecido da cápsula articular, tá? Com uma parte externa aqui fibrosa e o extrato sinovial dentro, que produz o líquido sinovial que fica aqui dentro. Tá? Uma bolsinha. Bolsinha de sinóvia, de líquido sinovial. Para que ela serve? Como um amortecedor mesmo, como se fosse um travesseirinho para o tendão. Tá? Então ela fica justamente no ponto em que o músculo ou o tendão, na maioria das vezes é o próprio tendão, tá? Em raras exceções é o ventre muscular mesmo, tá? Então ela fica nesse ponto em que essas estruturas aqui possam entrar em atrito com o osso. Eu vou mostrar mais para frente alguns exemplos de ponto de bolsa sinovial, tá? Vocês já ouviram falar em bursite? Tem gente que sofre muito com bursite. O que é bursite? É a inflamação de uma bolsa sinovial. A gente tem uma bolsa sinovial que, por vezes, inflama, se a gente fizer muito movimento repetido com o ombro, né? Assim, por exemplo, acabei de começar a malhar e resolvi fazer no primeiro dia, sem o menor condicionamento, fazer 300 flexões. A pessoa é desequilibrada aí, resolve fazer 300 flexões no primeiro dia. No dia seguinte, ela não consegue nem levantar os ombros, de tão inflamadas que vão estar as bolsas sinoviais aqui da região do ombro. Então ela tem dificuldade de levar, isso dói pra caramba, incomoda muito. Só um anti-inflamatório bem potente aí para poder deixar a pessoa dormir quando se ataca, né? Então, movimento repetido com o ombro, né, sobrecarga, leva a essa bursite aqui do ombro. Tá? No humano, isso é bastante comum, quando há sobrecarga aí de movimento. Elas inflamam mesmo. A bolsa sinovial que tem aqui na escápula. Bom, a bainha sinovial. Bainha sinovial é uma estrutura tendínea mesmo, ela é do tendão. Tá? Então, enquanto a bolsa sinovial é externa, ela fica ali só no ponto de passagem mesmo do tendão ou do músculo contra o osso, a bainha sinovial envolve o tendão. Ela envolve mesmo. Tá?
Então, ela protege o tendão em pontos em que ele se encontra com articulações. Então, a bainha sinovial ela acaba sendo uma auxiliar também dos ossos sesamoides. Ela acaba auxiliando ali na função dos ossos sesamoides para proteger os tendões naqueles pontos de fricção articular que eles se encontram. Então, a bolsa sinovial é externa ao tendão ou músculo e a bainha sinovial envolve o tendão. Eu vou mostrar no desenho daqui a pouquinho, tem um desenho no próximo slide aí. E o retináculo? O retináculo é um ligamento de retenção. A gente viu na aula de osteologia, quando a gente foi falar sobre os ossos sesamoides, que lá na articulação do boleto, na metacárpico-falângica ou metatarsico-falângica, a gente tem os dois ossos sesamoides, né? Aqui numa vista palmar, vamos dizer que seja a mão, né? A gente tem aqui o metacarpo, a falange proximal, né? E aqui tem os dois ossos sesamoides, né? A gente viu que entre os ossos sesamoides, a gente tem a passagem aqui dos tendões flexores digitais, né? O flexor digital profundo, né? E o flexor digital superficial. Os dois passam aqui. E entre esses dois ossos sesamoides existe um ligamento transversal aqui, ó, que existe para fazer a retenção desses tendões no seu sítio de passagem aqui, nesse canal de passagem. Esse aqui é um exemplo de retináculo. Tá? Então, os retináculos são como se fossem grampos, tá? São como se fossem grampos aqui em alguns pontos estratégicos para os tendões, para justamente os tendões fiquem, para que eles fiquem na sua posição de costume, para que eles só passem por aqui, não saiam desse lugar. Tá? Então, isso daqui é um ligamento de retenção. Tá? É um ligamento, os retináculos, ou eles são oblíquos, meu nariz está coçando muito hoje, acho que é essa mudança de tempo. Então, os retináculos, ou eles são ali numa posição transversal, ou então uma posição oblíqua também. Tá? Então, eles estão para prender os tendões, mantê-los na sua posição de costume. Dúvida? Não? Então, eu vou seguir para o próximo slide, que tem figura. Ah lá. Esses dois aqui, então, gente, essas duas estruturas aqui, essas duas figuras, são cortes transversais da região aqui de bolsa sinovial e bainha sinovial. Então, na nossa esquerda aqui, nós temos essa estrutura de número 1, que é o tendão. Tá? Então, 1 é o tendão. Né? E o número 2 é a bolsa sinovial. Então, tá aqui a bolsa sinovial como um travesseirinho mesmo aqui, ó, amortecendo a passagem do tendão no osso, que a gente tem o osso. Tá? E é nessa linha preta aqui o periósteo. Tá? Então, ela serve realmente como um amortecedor para o tendão. Já aqui na direita, nós temos o osso, o periósteo, o tendão. Tá? E aqui, ó, em volta do tendão,
Tá? De número 4, nós temos a bainha sinovial. Tá? Bainha sinovial. Então, a bainha sinovial existe aqui, ó, envolvendo o tendão. Ela forma aqui uma camada protetora do tendão. Aqui na bainha sinovial também tem sinóvia, tá, gente? Também tem líquido sinovial aqui, que auxilia também o tendão a deslizar dentro da bainha. Então, ele fica bem protegido aqui, com essa lubrificação também, para ele poder deslizar, né, realizando os movimentos. Essas bainhas sinoviais aqui, elas ficam principalmente em tendões muito longos. É o que eu estou falando, ela acaba sendo uma auxiliar dos ossos sesamoides e dos próprios retináculos. O retináculo aqui é o número 3, ó, azulzinho, esse ligamento de retenção transversal aqui, ó. Tá, então 3 é o retináculo. 6, o osso, né? E esse número 5 aqui, pessoal, é o que nós chamamos de mesotendão. Deixa eu escrever aqui. Mesotendão. O mesotendão é uma abertura que a bainha sinovial apresenta para passagem de vasos e nervos, porque o tendão ele não tem tanta inervação quanto o ventre muscular, não, mas ele é inervado, tanto que todo mundo sabe que uma tendinite dói, né? A tendinite é um incômodo terrível também para quem tem, né? Então, e vascular, né? Então também passam vasos aqui para poder nutrir o tendão. Tá? Ele é de tecido conjuntivo, então assim, ele não tem um metabolismo tão ativo não, porque ele é mais matriz do que célula, né? Mas necessita de nutrição assim mesmo, né? Porque ele é vivo, né? Um tecido vivo, então ele tem aqui o seu aporte nutricional também. Então essa região aqui é o mesotendão. Dúvida? Não? Vocês querem que eu dê intervalo agora, gente? Vocês estão cansadinhos? Fala pra Umas mim. 10 horas. 10? Não, professor, dá logo. Se já acabou esse assunto aí, dá agora. Não, tudo bem. Então eu vou dar um intervalo agora, melhor? São 15 para as 10. Intervalinho de 10 minutinhos. Às 5 para as 10 eu volto. Tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui para fazer a parte 1 da aula.